Vamos dar continuidade aqui, tá? Com fórmulas algébricas, em continuação da aula anterior. Então, o que é fórmula algébrica? É uma igualdade que apresenta uma ou mais variáveis. Então, percebo aqui que eu tenho várias expressões algébricas, tá? Porém, entre elas, tá? Eu tenho a igualdade. Por exemplo, nessa primeira expressão algébrica aqui, nós temos E igual, ao sinal de igualdade, m vezes c ao quadrado. Na próxima expressão algébrica, nós temos a ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado. E na outra expressão algébrica, nós temos x mais x igual a 3x. O que é tão incomum entre elas, né? É o sinal de igualdade. Tá? Então, para ser considerado uma fórmula algébrica, ele tem que ter esse sinal de igualdade entre as variáveis. Para vocês entenderem melhor, tá? Vamos pegar aqui esses exemplos que eu trouxe para vocês de fórmulas algébricas. Eu vou separar aqui em tabela, tá? A primeira parte nós vamos ver o nome da figura geométrica, né, do nosso polígono. Eu vou mostrar para vocês a representação geométrica, ou seja, a forma em desenho. E em seguida eu vou mostrar para vocês a fórmula da medida da área dessa figura geométrica. Então eu tenho aqui o nosso primeiro exemplo, um retângulo. Tá? O retângulo, todo mundo já conhece, nós temos um lado maior, né, e um lado menor. Nesse caso aqui está marcado como B e H. E a fórmula, tá, da medida da área, o que seria essa área? A área, pessoal, esse espaço dentro da nossa figura geométrica, né? É o tamanho desse espaço, tá ok? Então a fórmula, tá aqui em vermelho para vocês, né? A área do retângulo é igual a B vezes H. E o que seria BH? B é o comprimento da nossa base, né? Geralmente a base fica embaixo, e H é o comprimento da altura do retângulo, ok? Eu tenho agora o polígono quadrado, né? Uma figura quadrada, e vamos ver a fórmula da medida da área desse quadrado. Então, a área do quadrado é igual a elevado ao quadrado. Nesse caso, né, a letra A ela é o comprimento dos lados de um quadrado. Eu tenho agora a figura do paralelogramo, certo? O paralelogramo, para quem não conhece, essa estrutura aqui, e a área desse paralelogramo é B vezes H, tá? Onde B é nosso comprimento da base e o H é o comprimento da altura. Eu tenho aqui o polígono triângulo, né? E a figura de triângulo, e qual seria a nossa fórmula para encontrar a área do triângulo? A área do triângulo é encontrada pela seguinte fórmula: B vezes H dividido por 2, onde B é o comprimento da base e H é o comprimento da altura do triângulo. Eu tenho aqui a nossa figura trapézio, né? Para quem não conhece, a figura trapézio. E a fórmula do trapézio é igual a B grande, né, mais B pequeno vezes H dividido por 2, onde o B pequeno é o comprimento da base menor. Tá? Então, verifiquem aqui nessa figura do trapézio, nós temos uma base menor, que está aqui em cima, e nós temos uma base maior. Por isso que a letra B está em minúsculo e a letra B maiúsculo, né, vai representar a nossa base maior.
e o h continua sendo o comprimento da nossa altura. Para entender melhor as fórmulas, vamos ver o primeiro exemplo. Eu tenho um lote, né? Ele é retangular, ou seja, a forma dele é um retângulo e tem medida dos lados 30 e 11 metros, ou seja, o lado maior vale 30 metros e o lado menor vale 11 metros. Com base nessas informações, calcule a área total desse lote. Então, eu vou desenhar aqui para vocês. Nós temos um lote, tá? O lado maior é 30 metros e o lado menor é 11 metros. O que é que a questão está pedindo? Para calcular a área. Então, nós vamos pegar a fórmula da área. Qual é a fórmula da área? A área do retângulo, a fórmula dele, né, é igual a B vezes H. Lembra que B é a nossa base e H é a nossa altura. Nesse caso aqui, eu vou dizer que o 30 é a nossa base, tá ok? E o H é a nossa altura. Substituindo esses valores, o 30 e o 11, no lugar da nossa fórmula, nós vamos encontrar a área do retângulo é igual a 30m vezes 11m. Tá? Efetuando essa multiplicação, nós vamos encontrar a seguinte expressão algébrica: 30 vezes 11 e vezes m vezes m. Tá? Então, eu sempre vou resolver número com número, letra com letra. Nesse caso, eu tenho 30 vezes 11 e tenho m vezes m, que nós vamos encontrar 330, e m vezes m, como vimos nas aulas passadas, é igual a m ao quadrado. O nosso segundo exemplo, né, ele também é um lote e ele é irregular. Tá? Ou seja, ele tem uma forma de trapézio com base maior, base menor e altura. Ele tem as suas medidas dos lados 30, 25 e 12 metros, respectivamente. Ou seja, o lado maior vai receber, a base maior, né, vai receber o valor de 30 metros, a base menor o valor de 25 metros e a nossa altura vai ser de 12 metros. Então, para calcular, vamos imaginar o lote da seguinte forma, certo? Para calcular, eu tenho que lembrar sempre da nossa fórmula. Qual é a fórmula da área do trapézio? A área do trapézio é igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, nós vamos apenas substituir esses valores, tudo bem, no lugar certo dentro da nossa fórmula e, logo em seguida, resolver as operações. Nesse caso, nós vamos ter a base maior como 30, a base menor como 25 e a nossa altura como 12. Então, 30 mais 25 vezes 12 dividido por 2. Por onde é que eu vou começar aqui? Eu vou começar pela regrinha dos parênteses, né? Então, sempre comece por parênteses. Tá? A operação dele é mais, então vai ficar 30 mais 25. Nós vamos encontrar o valor de 55. O restante eu vou descer, né? Vou baixar, vou abaixar para o lugar certo. Continuando aqui, o que é que eu vou resolver agora? O 55 vezes 12. Né? Nós vamos encontrar 660 e vamos baixar o dividido por 2. Então, fazendo essa operação, nós vamos encontrar 330 metros quadrados. Então, vamos ver o que nós aprendemos hoje. Né? Nós aprendemos que fórmulas algébricas é uma igualdade que apresenta uma ou mais variáveis. Também vimos na aula de hoje, né, várias fórmulas para encontrar a área das figuras geométricas, certo? E
Para encontrar a nossa área, né, uma das fatores mais importantes é substituir as variáveis por seus respectivos valores e depois efetuar as operações matemáticas. Bom, pessoal, chegamos a mais um fim de aula, tá? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.